Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado em Vikings. Capítulo 131. Foi difícil para mim determinar sua idade. Na verdade, eu nem tinha certeza de sua espécie. Claro que a beleza está nos olhos de quem vê, mas eu não conseguia imaginar que ela um dia se tornaria mãe. Ulf, qual é o seu nome? Nur, senhor. Ulf, preciso aprender sua língua o suficiente para conseguir me comunicar. Não vou escrever poesia. Você tem 2 meses para fazer isso. Nur, eu entendo, senhor. O que vai acontecer comigo depois desses 2 meses? Foi uma pergunta muito boa. Nur não era adequada para meu programa de criação. Eu não tive coragem de fazer com que qualquer um do meu povo dormisse com ela. Talvez ela pudesse assustar os pássaros nos campos. Ulf, é perda de tempo falar sobre isso agora. Pergunte-me novamente em 2 meses. Eu tinha quase certeza de que conseguiria aprender a língua. Na minha vida anterior eu tinha aprendido tártaro e turco. Ordenei que Nur pegasse suas coisas dos alojamentos dos escravos e fomos para casa. Expliquei a Lagerta e Yield porque precisava de uma nova escrava na casa, mas assim que a viram, perceberam que ela definitivamente não era uma nova escrava de cama. Os próximos dias e semanas passaram. Para não perder tempo, as aulas de Nur aconteceram ao mesmo tempo que meu trabalho de armadura. Dominar a língua em si foi bem fácil, mas tive grandes problemas com a escrita e a leitura em árabe. Todos os dias, mais de uma dúzia de escravos eslavos vinham para Kattegat, onde aprendiam a construir casas, muros com o uso de argamassa, ferraria, fabricação de armas e armaduras, carpintaria e agricultura. Então eles tinham que passar as habilidades recém-adquiridas para outras pessoas em sua aldeia. Aprender o alfabeto que eu inventei não foi tão fácil. Era o mais rápido para crianças e jovens aprenderem, mas não para adultos, o que não foi uma grande surpresa. Felizmente, tive vários anos para implementá-lo. Era o final da primavera de 788, e todos os dias novos navios chegavam ao porto de Kattegat vindos de toda a Noruega. Embora eu só precisasse de 2 navios de um jarro ou chefe local, havia casos em que alguns enviavam mais. Eric enviou 4 navios, Ragnar enviou 3 e Harald, o antigo rei de Agder, 7 navios. E Lagerta, quando você vai embora? Ulf, se tudo correr como planejado, em 2 semanas no máximo. A maioria dos navios já está pronta. Ainda estamos reabastecendo nossos suprimentos e podemos partir. E Lagerta, e quando você volta? Olhei para Yield e sua barriga, que estava crescendo a cada dia. Ulf, minha querida esposa, estou indo para a guerra. Isso pode levar muitos meses ou até mais, mas voltarei assim que puder. Estávamos casados há muitos anos, e Lagerta e até Yield estavam acostumados com minhas longas ausências. Lagerta, eu cuidarei de tudo até seu retorno, meu pai me ajudará. Ulf, bem, não tenho nenhuma diretriz especial para você. Se os mercadores trouxerem prata e ouro, troque-os por moedas. Tente construir algumas casas e terras agrícolas. Devemos garantir que os escravos e seus alojamentos estejam limpos. Construa alguns banheiros e algumas banheiras lá. O resto está sob controle. Lagerta, se estamos falando de escravos, o que fazer com Nur? Ulf, o que você quer, mas eu não quero vê-la quando eu voltar. A visão dela me assombra. Eu sabia que os deuses tinham um senso de humor, mas eu não sabia que eles estavam jogando pontos no rosto dela. Lagerta, pontos. Ulf, é um jogo chato de outro país, não importa. Venda-a, mate-a, liberte-a, faça o que quiser. Passei as 2 semanas seguintes fazendo basicamente 3 coisas. Terminar minha armadura, aprender árabe e fazer sexo com minhas mulheres. Eu sempre acabava em Yield, só por precaução, ela não poderia estar mais grávida. Em meados de junho, um total de 70 navios longos, 20 navios mercantes e mais de 4.500 guerreiros partiram de Kattegat para a Inglaterra. Foi uma expedição um pouco maior do que eu havia imaginado, mas também havia várias dezenas de colonos entre as tripulações. A Noruega, especialmente ao norte, tinha um clima severo e as terras não produziam as melhores colheitas. Claro que não me importei, quanto mais noruegueses na Inglaterra e menos anglo-saxões melhor. Eu até tinha planos para o futuro, quando eu conquistasse o resto da Escandinávia, para realocar mais súditos para as Ilhas Britânicas. Eu estava sentado encostado na lateral, Ragnar e Caolho sentados ao meu lado. Ambos gostaram de enguia defumada. Ragnar, quais são seus planos futuros? Ulf, quando chegarmos a Jurvik, levarei 10 navios comigo e navegaremos para o sul, para o reino dos francos. Ragnar, você quer atacar mais um país? Mércia e Wessex não são o suficiente? Ulf, não os atacaremos, mas sim os árabes. Nosso objetivo será alguns assentamentos litorâneos. É por isso que eu tinha as armas, escudos e armaduras que obtivemos na Espanha carregados nos navios. Deixaremos para trás alguns desses itens. Também colocaremos armaduras nos cadáveres e culparemos os árabes. Caolho, por que você quer fazer isso? Não ganharemos muito com isso. Ulf, Carlos Magno pode não prestar muita atenção a uma cidade que não está sob seu controle, mas se os árabes atacarem tão ao norte, tão perto do coração de seu país, ele terá que fazer alguma coisa. Caolho, se você se preocupar muito com ele, quando a mensagem chegar, a Inglaterra será nossa. Ulf, é fácil conquistar um país, mas mantê-lo é outra questão. É por isso que quero dar a ele um alvo e inimigos. Quanto mais tarde ele vir que nossa espada está pendurada sobre sua cabeça, melhor. Capítulo 132.
Poucos dias depois, minha frota desembarcou na costa inglesa, mas infelizmente nem todos os navios puderam entrar diretamente no porto de Jurvik. Os 10 navios seguiram para o sul. Se todos forem com vocês, chegaremos à costa do Reino Franco em poucos dias. A caolho, você já sabe quais assentamentos iremos atacar? É o UF. Não, estamos atacando tudo ao nosso alcance. Tática normal focada no maior dano possível. Mulheres e crianças pequenas são capturadas como sempre. Homens e crianças mais velhas. Caolho, crucifiquem todos. Uf, sim, você sabe o que fazer. Ponto de vista de Leif Hagan. Ranhar. Uf mandou você informar ao rei Ofa que Egbert está planejando um ataque ao reino de Mércia. Leif, esperto, Uf quer que Mércia se prepare para o ataque. Em vez de conquistar cada cidade ou assentamento separadamente, reuniremos todos em um só lugar. Farei isso por meio de mercadores visitando Jurvik, será o mais rápido. Ranhar, você diz que é inteligente, eu avisei Uf que é bem arriscado. Em um lugar talvez 8 ou 9 mil anglo-saxões, e apenas 5 mil de nós. Se eles juntarem forças contra nós, estamos condenados. Leif, Egbert quer tudo para si, ele não gosta de nós e nos vê como uma ameaça, mas ele acha que está controlando Uf porque tem seu filho como refém. E mesmo que eles se unam contra nós, nos veremos meu amigo no salão dos deuses, festejaremos e beberemos dos chifres curvos. Ranhar, talvez. Melhor me dizer como você mora aqui? É fim do ponto de vista? Poucos dias depois, chegamos às costas do Reino dos Francos. Eu tinha mais de 600 guerreiros comigo, eu os dividi em 3 divisões menores. Cada grupo se moveu em uma direção diferente. Eu fui para o sul, o exército liderado por Rolo foi para o leste, e o último sob as ordens de Thorsten para o oeste. Nós deveríamos nos encontrar em 7 dias no local de desembarque. Rei Egbert, Ealdorman e Adric. Ponto de vista. E Ealdorman e Adric, senhor, espiões relatam uma grande frota que chegou a Jurvik. Rei Egbert, o rei Uf demorou. De que tamanho de frota estamos falando? É Ealdorman e Adric, talvez até 100 navios, vários milhares de pessoas. Eles montaram um acampamento perto da cidade e estão esperando em prontidão. Rei Egbert, você retornará a Jurvik como meu mensageiro e lhes contará minha estratégia. Ealdorman e Adric, sim, senhor. Rei Egbert, também informe nosso povo para que eles monitorem melhor o jovem príncipe. Se eles tiverem a oportunidade de matar aquele velho pagão, seu guardião, o jovem príncipe deve estar sob nosso controle total. Ealdorman e Adric, senhor, é muito arriscado, se o rei Uf descobrir. Rei Egbert, ele não fará nada. Pessoas estão morrendo, e mesmo que ele descubra que matamos esse guarda, o jovem príncipe ainda estará em nossas mãos. É fim do ponto de vista? Era uma vila de pescadores comum, apenas algumas casas, e foi a terceira que ficou no meu caminho. Este assentamento sofreu o mesmo destino dos 2 anteriores, destruição completa. Todos os homens foram crucificados, mas não fiquei satisfeito com o resultado. A escala deste ato foi muito pequena. Para que meu ato causasse ainda mais agitação e raiva na corte de Carlos Magno, também preguei animais nas cruzes. Também esperava que os outros 2 exércitos encontrassem alvos melhores para atacar. Embora meu ato fosse ímpio aos olhos dos cristãos, matar uma dúzia de pescadores não teria o mesmo efeito que matar um padre. Irdmen, senhor, disfarçamos os corpos de 2 homens com as roupas que você ordenou. Assenti e fui ver como meu pessoal tinha feito seu trabalho. Nenhum dos homens parecia ser de origem árabe, mas duvido que alguém perceba. Depois de alguns dias os insetos farão seu trabalho, mas por precaução. Peguei o machado e massacrei seus rostos. Voltamos para o barco, mas na volta iremos um pouco mais para o sul. E amordaçaremos essas mulheres, o choro delas me irrita. Poucos dias depois, estávamos no local onde havíamos deixado nossos navios. No caminho de volta também não tivemos sorte, destruímos mais 2 assentamentos, eles eram um pouco maiores do que vilas de pescadores, mas não havia igrejas, padres ou qualquer outra coisa importante, apenas camponeses de baixa estirpe, alguns comerciantes e artesãos. O saque também não foi grande, e o número de mulheres que pegamos não ultrapassou 50. Havia mais algumas, mas eu tinha que melhorar o moral do meu povo. E embora meus soldados tenham recebido com grande entusiasmo, as mulheres não. Na escala dos meus planos, algumas mulheres não mudaram muito. Como dizem, não é hora de lamentar as rosas quando as florestas estão queimando. No dia seguinte, os outros 2 exércitos chegaram ao local da reunião. A julgar pelo número de prisioneiros, eles se saíram melhor, embora não muito melhor. Rolo e Caolho sentaram-se perto do fogo. Como estão suas conquistas? Porque a minha não é boa. Caolho, 4 pequenos assentamentos, mas um deles tinha uma igreja e um cemitério bem grande. A igreja está queimada, os túmulos foram desenterrados. Rolo, 2 assentamentos e um monastério de mulheres, foi divertido com eles. Também havia muitos objetos de valor lá. Meu povo teve mais sorte do que eu. É importante que o plano seja implementado, só me resta esperar pelos efeitos. Descansamos um dia e voltamos para Jurvik. Capítulo 133. Nossa viagem de volta para Jurvik foi muito agradável, o vento encheu nossas velas, o navio balançava suavemente nas ondas, mas nada dura para sempre. Menos de 2 semanas depois estávamos na Inglaterra. Começamos a descarregar os escravos e os bens saqueados quando Tryggve apareceu no porto. Tryggve, senhor, o mensageiro do rei Egbert chegou há alguns dias e esperou o tempo todo pelo seu retorno. Então me leve até ele. Você não sabe se Leif notificou o rei Ofa sobre o ataque planejado a Wessex?
Tryggvi, eu sei que ele enviou mercadores, mas não sei se eles tiveram sucesso. Fui aos aposentos de Leif, e Tryggvi foi buscar o enviado real. O mensageiro acabou sendo Ealdorma Eadric, depois das saudações habituais e de todas as cerimônias diplomáticas chatas. Começamos a conversar sobre os planos para o ataque. Então o que o rei Egbert está propondo? Ealdorma Eadric, senhor, como você queria, nossas tropas atacarão primeiro o reino de Mércia, e então suas tropas entrarão. É uma boa notícia. Enquanto as forças do rei Offa se preparam para lutar contra você, nós o atacaremos por trás. Quão cedo as tropas de Wessex podem estar perto de Tanvort? E Ealdorma Eadric, assim que tivermos Londres iremos para o norte. Londres? Por que você quer atacar Londres primeiro? Isso só vai estender a guerra desnecessariamente. Se aprisionarmos ou matarmos o rei Offa, todo o reino de Mércia se renderá. E Ealdorma Eadric, o rei Egbert considera Londres estrategicamente importante. Importante? Nós conquistamos esta cidade ano passado, não sobrou muita coisa nela. Só resta uma casca da velha Londres. Mesmo que as pessoas e o comércio retornem para lá, você ainda pode obtê-la após derrotar o rei Offa. Ealdorma Eadric, esta é a decisão do rei Egbert, nós atacamos Londres, então você ataca do norte. Nós nos juntaremos ao seu exército em 2 ou 3 semanas. Nós devemos lutar contra todo o exército de Mércia sozinhos, e depois de 2 semanas você se juntará a nós? Nós parecemos tolos para você? O rei Offa não virá em auxílio de Londres. Ele não arriscará uma cidade quando todo o reino está em jogo. Ealdorma Eadric, como eu disse, a decisão do rei Egbert. Seu filho está indo muito bem, embora quando eu saí eu ouvi que o guarda que você deixou estava gravemente doente, que não seja contagioso. Você está me ameaçando? Lembre-se de onde você está, é Jorvik, não Wessex. Ealdorma Eadric, seu filho. Mesmo que eu te mate, o rei Egbert não fará nada. Talvez ele fique descontente, mas ele sacrificará um homem em troca de um exército. Ealdorma Eadric, rei Egbert. Momentos depois, o Ealdorma Eadric já estava inconsciente no chão. Ele pensou que tinha o trunfo, mas acabou sendo um blefe ruim. Olhei para Leif. Leif, o que você quer fazer com ele? Quero lhe ensinar respeito. Que nossos homens o amarrem a uma árvore e joguem 20 chicotadas em suas costas e 20 em suas pernas, mas ele deve sobreviver. Então borrife sal ou água salgada em suas feridas. Leif, você acha que isso vai lhe ensinar respeito? Talvez, mas o mais importante é que ele retornará a Wessex e como um bom cão, ele vai choramingar aos pés de seu mestre por justiça. Egbert vai descobrir que eu reagi emocionalmente à ameaça à vida do meu filho. Leif, você quer convencê-lo de que esse garoto vale alguma coisa? Quero ver a cara do Egbert quando ele achar que tem uma pedra preciosa na mão, e ela acabar sendo apenas um pedaço de lama. Só sinto pena do Toshig. Leif, eles o mataram? Você ouviu dizer que ele ficou gravemente doente. Talvez seja verdade, ou talvez o tenham envenenado. Não importa como. Mas acho que ele está morto ou morrerá em breve. Peguei a taça e bebi em sua morte, assim como Leif fez. Leif, o que estamos fazendo com o ataque ao reino de Mércia? Egbert quer que nos matemos, então ele virá e pegará tudo. O que você faria se fosse eu? Leif, eu não sou você. Desde o primeiro ataque, quando navegamos para o oeste, estou com você e isso não vai mudar. Eu tinha que pensar nos meus próximos passos. Eu sabia desde o começo que não se podia confiar em Egbert. Eu posso unir forças com o rei Offa e derrotar Wessex juntos, mas eu não estava convencido disso. Eu precisava relaxar para pensar calmamente. Saí da sala, chamei algumas pessoas e ordenei que levassem o mensageiro inconsciente. Ele estava amarrado no pátio a um poste de madeira. Suas roupas foram arrancadas, um chicote de couro foi encharcado em água salgada. O primeiro golpe o trouxe de volta à consciência. Um grito de dor e terror escapou de sua garganta. Segundo, terceiro, quarto. Suas costas estavam cobertas de sangue. Fazia muito tempo que não ouvia ninguém implorando por misericórdia. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Era disso que eu precisava para relaxar. Eu sei o que vamos fazer. Leif, você tem um plano? Algo assim. Enviaremos 20 navios para o sul quando Egbert for com seu exército para Londres. Atacaremos Winchester. Se tivermos sorte, podemos fazer seu filho prisioneiro. Leif, e o ataque ao reino da Mércia? Claro que atacaremos, mas já que Egbert está atacando Londres, não Tanvort. Também podemos atacar outras cidades e assentamentos. Nossa conversa foi interrompida pelo soldado que chicoteou o mensageiro. Soldado, senhor, 17 chicotadas nas costas, o prisioneiro pode não sobreviver à próxima. Borrife suas costas com água salgada, então veja se você consegue chicotear suas pernas, ou despeje água fervente sobre seus testículos. Leif, o que vai ser mais engraçado? Capítulo 134. Levei o Ealdorma Eadric até o portão da cidade. Assim que passamos por um grupo de pessoas, eles começaram a rir. A água fervente derramada nos testículos era realmente mais divertida. Agora o Ealdorma Eadric estava andando como um pato fudido. Eu queria te dar um cavalo para que você pudesse voltar para Wessex, mas mudei de ideia. Você não montaria nele de qualquer maneira. Ealdorma Eadric, você vai me pagar por isso. O rei Egbert vai me defender. Não, se você acha que sua vida vale alguma coisa para mim, você está errado. É uma boa prática não matar mensageiros, mas tortura é outra questão.
Então não teste minha paciência. E quanto a Egbert, você tem mais chance de encontrar uma virgem em um bordel. O Ealdorman Eadric queria dizer mais alguma coisa, mas convoquei um grupo de crianças que estavam correndo por perto. Dei a elas algumas moedas de cobre e disse para jogarem esterco no Ealdorman Eadric. O jeito como ele andava era ridículo, mas sua corrida era ainda mais engraçada. Mas eu não podia passar o dia todo me divertindo, eu tinha que voltar ao trabalho. Fui para meus aposentos e convoquei Leif, Ragnar, Rolo, Caolho, Thorstein, Calco e Tryggve. Menos de uma hora depois, todos eles apareceram. Mantenha o foco. Nossos planos mudaram. Estou pegando 20 navios, 800 homens indo para Wessex. Leif ficará em Jurvik com uma guarnição mínima. A Caolho. E o que vamos fazer durante esse tempo? Lute. O resto do nosso povo será dividido em 8 exércitos. Cada um de vocês liderará um exército em uma direção designada. Peguei um mapa de madeira marcado com assentamentos, mosteiros e cidades e coloquei sobre a mesa. Ragnar, você pegará seu exército e os liderará para sudeste em direção a Lincoln, depois continuará para leste e tomará a abadia de Bardei e o mosteiro de Partey. E Ragnar, quando devo sair? Todos nós partiremos em alguns dias. Rolo, você e seu exército irão para o sul em direção a Derby, Repton, Leicester. Então seguirão para o norte em direção a Nottingham, e quando tiverem, retornarão para Jurvik. Tudo está claro até agora? Todos concordaram, embora eu não tivesse certeza se eles entendiam completamente a escala desta guerra. Wan e Thorstein, seus exércitos irão para o oeste como um exército maior. Seus alvos serão Edisburgh, Chester, Shrewsbury, Bridenoort e Shirubury na fronteira com Gales. Então vocês vão para o sul o tempo todo, conquistando tudo em seu caminho. Quando chegarem à fronteira de Wessex, vocês se dividirão e atacarão Crickdale e Wallingford. O Thorstein, muito disso não sei se vou lembrar. É por isso que você vai com o Caolho. Esses dois se encaixariam na polícia polonesa. Sempre que vejo uma patrulha, são sempre 2 policiais e um cachorro. Um sabe ler, o outro sabe escrever, e o cachorro sabe o caminho para a delegacia. Ainda não atribuí alvos a Calco e Tryggve, e planejei que eles pegassem alguns navios e atacassem Mercia e outros assentamentos em East Anglia pelo mar. Todo mundo entendeu? Se vocês tiverem alguma dúvida, melhor agora. E Leif, o que eu devo fazer em Jurvik? Preparar-me para o ataque do rei Offa? Você pode, mas precisa manter Jurvik em boa ordem e preparar um lugar para um grande número de prisioneiros. Leif, quão grande? Alguns milhares? Mais como 20 ou 30 mil se tudo correr conforme o planejado. Mas metade deles só ficará aqui temporariamente. Depois que as guerras acabarem, os homens serão carregados em navios e vendidos pelos árabes. Ragnar, é muita mão de obra, não é uma pena vendê-los? Alimentar tanta gente vai ser caro. Há um alto risco de revoltas, a guerra custa dinheiro, de alguma forma temos que manter nosso exército. Você quer mais mãos para trabalhar? Tenha mais filhos, haverá bastante terra para eles. Depois que os detalhes maiores e menores foram esclarecidos, o conselho de guerra se transformou em uma festa, e devo admitir que meu povo levou meu conselho a sério, porque várias das servas poderiam engravidar depois dessa festa. Carlos Magno, Chamberlain Adalgis. Ponto de vista? Chamberlain Adalgis, senhor, notícias importantes do norte. Carlos Magno, o que aconteceu? Novamente os saxões estão se rebelando ou é outra coisa? Chamberlain Adalgis, outra coisa, senhor. Um total de 10 assentamentos menores e maiores no norte foram destruídos. O mosteiro feminino próximo também foi queimado. Em todos os assentamentos, homens foram crucificados e mulheres provavelmente foram sequestradas. Carlos Magno, o quê? O Chamberlain Adalgis, um cemitério também foi escavado e animais foram crucificados. Carlos Magno, quem? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bárbaros, homens sem Deus, servos de Satanás. Quem? Chamberlain Adalgis. Não sabemos ao certo, mas alguns corpos de soldados árabes foram encontrados. Estranho porque eles nunca atacam tão ao norte. Carlos Magno. Esses cães ousaram entrar nas terras do reino. Às vezes é normal ter um pouco de tensão na fronteira, mas convoque um conselho de guerra imediatamente. Chamberlain Adalgis. Senhor, ainda não temos informações completas. Talvez fossem apenas piratas árabes. Carlos Magno. Piratas levariam todas as pessoas, talvez animais, para eles matar é desperdício de lucro. Crucificar alguém, isso não é matar, é uma mensagem. Como eu já disse, um conselho de guerra imediatamente. É fim do ponto de vista? Levamos 11 dias para preparar os navios e suprimentos, mas finalmente estávamos prontos para atacar. Levaremos pelo menos 2 semanas para chegar a Winchester, e então teremos que esperar Egbert partir com seu exército. Claro, então a Inglaterra terá que ser libertada da maioria dos anglo-saxões, galeses, escoceses que vivem lá. Provavelmente o comércio de escravos se tornará a principal fonte de minha renda por alguns anos. Capítulo 135. Levamos 2 semanas para chegar discretamente a Wessex, navegamos principalmente à noite, e se tivéssemos que navegar durante o dia, fazíamos isso longe da costa. Eu não tinha certeza se o rei Egbert já havia partido para atacar com Londres ou se ele ainda não tinha partido. Eu nem sei se o Ealdorman Eadric retornou ao Winchester, mas a julgar por como ele andou, duvido. Por enquanto, o mais importante é a informação. Estávamos escondidos em uma floresta a cerca de 5 quilômetros da capital Wessex. Não seja notado.
Se você quer pegar alguém, certifique-se de que ele esteja sozinho. Enviei alguns batedores, a tarefa deles era observar a cidade, e se fosse possível me trazer um prisioneiro, camponês ou comerciante, não importava. Eu só estava interessado nos últimos rumores. Se Egbert já deixou a cidade, tenho que descobrir quando e quão longe suas tropas podem estar. O ideal seria que elas se aproximassem de Londres, mas não posso contar com tanta sorte. Egbert, Ealdorman e Adric. Ponto de vista. Egbert, você quer justiça? Você deveria estar feliz por ainda estar vivo. Muitas coisas piores poderiam ter acontecido com você nas mãos desses pagãos. Ealdorman e Adric, Senhor, eles me humilharam, eles me torturaram. Egbert, eu sei, mas de quem é a culpa? Você pensou que a vantagem estava do seu lado, mas o rei Ulf te trouxe de volta à terra. Você nem pensou no que ele poderia fazer com você se não se importasse com o filho. Ealdorman e Adric, Senhor, é uma questão de honra. Tenho que me vingar, então que Deus e todos os santos me ajudem. Egbert, eu entendo e não estou dizendo não, mas somente depois que o rei Ulf e seu exército não forem mais úteis. Então você poderá ter sua justiça. Mas lembre-se de uma coisa, eu não preciso de tolos na minha corte. Ealdorman e Adric, obrigado, Senhor, e desculpe pelo meu comportamento estúpido. Por favor, me perdoe. Egbert, agora o mais importante é o ataque a Londres e se o rei Ulf atacará o reino de Mércia. Além do que aconteceu com você em Jorvik, você notou algo em comum lá? Ealdorman e Adric, antes do rei Ulf chegar, passei alguns dias lá. Eles têm um exército maior que o nosso, mas também carecem de disciplina, e seus suprimentos também são numerosos. No entanto, eles são mais como animais selvagens do que humanos, perigosos, mas também estúpidos. Egbert, você está falando por razão ou por ódio? O rei Ulf não parece ser um tolo e esses animais, como você os chama, conquistaram o reino de Northumbria. Superestimar um inimigo é estúpido, mas subestimar o inimigo é perigoso, e acho que você sentiu isso nas suas costas e não só neles. Ealdorman e Adric, Senhor, quando você vai atacar Londres? Egbert, não vou atacar Londres e nunca iria. Londres não é estrategicamente importante. Depois que você partiu, mudei minhas ordens. A maior parte do nosso exército está esperando em vantagem e de lá iremos para o reino de Mércia. Ealdorman e Adric, porque eu não sabia de nada sobre isso. Se eu soubesse, talvez eu tivesse sido mais útil para você, meu senhor. Egbert, porque você teve que convencer o rei Ulf, e para fazer isso, você teve que acreditar em si mesmo. Mesmo se eles torturassem você, não faria bem a eles. Bem, você foi torturado, mas por razões diferentes. Atualmente há apenas 1000 tropas em Winchester, e estamos indo para o norte em alguns dias. Ealdorman e Adric, Senhor, e se esses pagãos não atacarem Tamvort? Egbert, não importa. Se eles atacarem Tamvort, eles lutarão contra todo o exército de Mércia. Se eles não atacarem a capital do reino, eles provavelmente dividirão seu exército em grupos menores e atacarão em outro lugar. Ealdorman e Adric, não entendo, senhor. Egbert, se os pagãos dividissem seu exército e atacassem outros assentamentos. É provável que o rei Offa fizesse o mesmo para defender suas terras e Tamvort ficaria indefeso. É fim do ponto de vista? Esperamos escondidos por vários dias, mas sem grande efeito. Meus homens conseguiram capturar alguns prisioneiros. Mas tudo o que descobri foi que o Ealdorman e Adric havia retornado à cidade e que um grande número de tropas havia se movido para o norte. Eu não sabia o que fazer com isso. Se Egbert quisesse atacar Londres, o exército se moveria para o leste. Por que para o norte? Mais 3 dias se passaram. Meus batedores me relataram uma comoção na cidade. Aparentemente um grande exército está prestes a deixar a cidade e ir para o norte. Fui ver o que eles estavam falando. Meus batedores estavam certos. Muitas carroças com suprimentos estavam saindo da cidade, e a julgar pela quantidade, os suprimentos poderiam ser suficientes para 1500 soldados. Poucas horas depois vi um exército saindo da cidade, liderado pelo rei Egbert, e não muito atrás dele, a cavalo, estava meu filho. Eu entendia cada vez menos. Um grande exército tinha ido para o norte há algum tempo. Agora outro exército liderado por Egbert estava fazendo o mesmo. Eu tinha certeza de que ele não queria atacar Londres, mas não sabia qual era seu objetivo. A única coisa que fazia sentido era a presença do meu filho. Se eu tenho um refém precioso, eu quero comigo. Mas não importa o que aconteça, eu escolhi não mudar meus planos. Quando o exército de Wessex estivesse fora, eu atacaria Winchester. Eu presumi que o príncipe Aethelwulf e sua futura esposa, a princesa Judith, ficaram na cidade porque eu não os vi com o rei. Esses dois vão ser um ótimo par de reféns. Capítulo 136. O exército de Egbert havia deixado a cidade, mas suas intenções ainda eram um mistério para mim, e por precaução, pedi ao meu batedor que o seguisse. Eu planejei lançar o ataque a Winchester em 3 dias, o exército de Wessex estará longe o suficiente para que eles não consigam vir ao resgate imediatamente. E o melhor momento para começar o ataque seria pouco antes do amanhecer. A cidade ainda estará dormindo, e os guardas nas muralhas estarão cansados do serviço noturno. Não acho que havia mais de 200 defensores restantes em Winchester, e com 800 soldados comigo, eu poderia me dar ao luxo de correr o risco. Reuni alguns comandantes ao meu redor e tracei um plano de ataque no solo. Ulf, esta é uma cidade, estas são muralhas, há portões, há torres de vigia nas muralhas.
200 pessoas atacarão a cidade pelo sul, vocês têm que fazer muito barulho. Outro grupo de 200 pessoas atacará as muralhas pelo oeste e vocês também têm que fazer muito barulho. O terceiro grupo, não mais do que 50 soldados, tentará chegar discretamente à cidade pelo norte. O resto, sob meu comando, atacará o portão com um ariete. Vocês todos entenderam? O comandante, estas são paredes, isto é um portão. E o que é isto? Kuf, pedra. Sempre haverá um, sempre. Se o grupo do norte conseguir chegar à cidade e ainda não conseguirmos o portão, tentem abri-lo por dentro. Se o portão for conquistado ou estiver perto dele, ataquem o castelo. O príncipe deve estar vivo. Cortei uma árvore que seria usada como ariete e, além disso, fizemos uma carroça para colocá-la. Winchester não era Paris para precisar de máquinas de cerco mais sofisticadas. Os próximos 2 dias passaram pacificamente. Um dos meus batedores retornou e me informou que o exército de Egbert estava indo para o norte o tempo todo, parando apenas para a noite. Fiquei curioso sobre o que Egbert está aprontando, mas vou pensar sobre isso mais tarde. Agora tenho outra coisa para fazer. Todos estão em suas posições? E comandante, sim, eles estão apenas esperando uma ordem. Amanhecerá em 3 horas, que todos comecem seu ataque em 1 hora. Não foi minha primeira batalha, mas os últimos minutos antes do ataque se transformaram em horas. Parecia que essa espera nunca acabaria. Embora eu não tenha visto os soldados atacando do sul, vi quase uma centena de flechas acesas no céu ainda escuro. Foi ideia do comandante deles. Que idiota avisar o inimigo do ataque. Se ele quisesse atirar nas muralhas da cidade, ele poderia fazer isso com flechas normais que ninguém veria no escuro. A segunda coisa era que a rajada do vento diminuía o fogo nas flechas. Comece com um ariete e cubra as pessoas com escudos. Arqueiros atiram nas paredes. Os soldados obedeceram à minha ordem. Eles pegaram o carneiro e a carroça e começaram a empurrá-los em direção ao portão. Eu estava fora do alcance dos arqueiros nas muralhas. Eu não queria acabar como Ricardo Coração de Leão, mas também pude observar melhor a batalha. No início, o número de defensores nas muralhas era pequeno e despreparado para o nosso ataque. Somente depois de alguns minutos, quando o alarme soou, mais defensores apareceram. Alguns dos meus homens foram baleados pelos arqueiros na muralha, mas isso realmente não importou. Lançamos o ataque de 4 lados. Os defensores não eram suficientes para defender a cidade efetivamente. Cada golpe do ariete nos aproximava da entrada da cidade. Eu ouvia os gritos das pessoas nas muralhas que começavam a atirar pedras nos meus guerreiros. Mas novamente essas ações não mudaram muito o cenário da batalha. Alguns dos meus guerreiros que acompanhavam o ariete sacaram seus machados e começaram a bater no portão. Um brilho vermelho apareceu sobre a cidade. Provavelmente algumas flechas acesas atingiram os telhados das casas. Soldado, senhor, nos lados sul e oeste, a defesa nas muralhas quase cessou. Eles vão direcionar mais pessoas para o portão, porque é assim que podemos entrar. Mas é um erro. Envie minha ordem para que nosso pessoal comece a usar as escadas. Em geral, a defesa da cidade foi um erro. A melhor solução seria defender o castelo. Mas não vou sugerir soluções ao meu oponente. Vários minutos depois, o portão cedeu, mas a entrada da cidade foi barricada, barris foram montados, carroças foram viradas. Havia também pedras maiores e algumas vigas de madeira lá. Eu me sinto um pouco ofendido pelo comportamento deles. Nenhuma hospitalidade, atearam fogo na barricada. Nós entraremos na cidade, quer eles gostem ou não. Soldado, senhor, talvez esperemos antes de atear fogo na barricada, nossos homens já estão nas muralhas. Não foi uma ideia idiota, sempre será hora de atear fogo, mas essa quantidade de madeira vai queimar por várias horas, se meu pessoal já estiver nas muralhas. Eles podem conseguir controlar a situação. Vamos esperar. Quais são as nossas perdas? Soldado, é muito cedo para dizer, mas não mais do que 70 mortos e um número semelhante de feridos. 140 de 800 não foi o pior resultado para tomar a cidade de assalto. É claro que esse número pode aumentar, mas não muito. Capítulo 137. 2 horas depois, meus soldados invadiram a cidade e limparam a passagem barricada o máximo possível. Foi uma surpresa agradável que os defensores não se refugiaram no castelo, que foi facilmente capturado graças a isso. Comandante, senhor, o que devemos fazer a seguir? Mantenha a matança de pessoas no mínimo. É claro que se alguém teimosamente se recusar a se render, providencie para que ele encontre seu Deus. Comandante, e as mulheres? Proteja a cidade primeiro, capture todos, e então, espero que haja mais bebês no ano que vem, mas seja gentil. Os sobreviventes dos defensores tentaram resistir em alguns lugares, às vezes com a ajuda dos habitantes da cidade, mas tínhamos uma vantagem em números, e meu povo também aprendeu a não arriscar desnecessariamente. Claro, sempre haverá alguns cabeças quentes, mas a vida deles, embora interessante, costuma ser curta. Soldado, senhor, capturamos prisioneiros importantes. Só estou interessado na princesa Judite e no príncipe Aethelwulf, o resto não importa muito. Soldado, nós também os pegamos e além deles, o Ealdor Manhadric e o bispo Edmund. Então o dia seria interessante. Leve os prisioneiros para a sala do trono. Diga a eles que eles terão a honra de conhecer o novo rei de Wessex. Fui ao castelo. Encontrar a sala do trono não foi um problema. Não foi minha primeira visita a este castelo. O trono era quase todo feito de madeira. Apenas em alguns lugares tinha decorações douradas.
Sentei-me nele, mas não era muito confortável. A pessoa que o fez era um bom carpinteiro, mas não tão bom quanto eu. Poucos minutos depois, os prisioneiros foram trazidos. Saudações, caros convidados. Bem-vindos ao reino da Noruega. Ealdorma Eadric, este é o reino de Wessex, seu traidor. Um golpe no estômago dado por um dos soldados rapidamente derrubou Ealdorma Eadric no chão, e ele até começou a vomitar. Traidor? É um verdadeiro elogio vindo dos seus lábios. Judite, vem até mim, eu gostaria de falar com você. Ela não parecia ter mais do que 12 ou 13 anos, mas não se parecia nem com seu pai, o rei Aele, nem com sua mãe, a rainha Ealive. Você cresceu. Não sei se você se lembra de mim. Eu matei seu pai e tive um caso com sua mãe, embora eu tenha que admitir que ela era fria e dura na cama. Não importa. Ouvi dizer que seu irmão sofreu um acidente de caça. Talvez pergunte ao Ealdorma Eadric a verdade. Se ele não quiser contar, diga a ele um feitiço mágico. Ovos cozidos. Tenho que admitir que ele estava inflexível, não dizia uma palavra. Até que eu disse ao meu povo para trazer água fervente, isso desamarrou sua língua. Judite ficou surpresa, começou a gritar e chorar. Ela estava noiva do filho do assassino de seu irmão, provavelmente minha presença também não ajudou. Escute-me, Judite, não posso lhe oferecer um príncipe, mas você pode punir esse homem. Se não quiser fazer isso você mesma, diga-me e eu farei sofrer. Ela escolheu a opção número 2, com a qual fiquei satisfeito. Nem todo mundo sabe como torturar pessoas, o truque é infligir dor mental ou física, mas não matar a pessoa. Muito rápido. Ordenei que meu povo levasse Eadric para fora e o amarrasse à mesa. Claro que ele protestou, tentou se soltar e correr, mas não teve chance. Soldado, senhor, o que vamos fazer com ele? Primeiro procure um galho fino e flexível e comece a bater nos pés dele. Então quebre todos os dedos das mãos e dos pés, corte as orelhas. Se ele ainda estiver consciente, pegue alguns ratos, coloque um pouco de óleo ou graxa neles e você sabe onde colocá-los. A tortura durou várias horas, foi complementada por regas, arrancamento de unhas e extração de dentes. No final, o corpo não suportou o estresse e morreu. Será que os ratos sobreviveram? Então ordenei que o bispo fosse morto, embora de forma menos espetacular, ele foi sacrificado a TYR. Eu ainda tinha que tomar decisões sobre o que fazer com Judite, se a mataria ou a pouparia. Embora ela mesma não fosse uma ameaça, sua origem real era uma ameaça. Mas não importa quais decisões eu tome, cada uma delas carrega um perigo. Liguei para um dos meus funcionários. Você pegará a princesa Judite e a colocará com as outras prisões que vamos vender aos árabes, e cortará sua língua. Pelo menos ela estará viva e longe, ela pode até estar contente com sua nova vida. Eu estava andando pelas ruas da cidade, a atmosfera era alegre, as pessoas estavam relaxando. A maioria dos prisioneiros estava amarrada e trancada. Apenas 200 mulheres permaneceram soltas. Elas melhoraram o humor do soldado. Em uma das fogueiras vi 2 soldados brincando com uma certa mulher, ela me pareceu estranhamente familiar. Só depois de um tempo me lembrei que era a empregada que me serviu no banquete quando visitei Wessex anteriormente. Uma pena, ela tem seios realmente bonitos. Enquanto eu observava seus seios balançando lindamente, lembrei-me de Lagerta e Yield, e que agora os seios de Yield provavelmente cresceram ainda mais. Comandante, senhor, o que faremos agora? 200 soldados e os feridos ficarão aqui. Vamos para Jurvik com os cativos e o saque. Quero encontrar Egbert e reuni-lo com seu filho. Quantos prisioneiros temos e que saque temos? E quais são nossas perdas? Capítulo 138. Meu exército encolheu em 180 soldados, alguns deles estavam apenas feridos, mas não estavam aptos para uma rápida reutilização em batalha. Além disso, tenho que deixar 200 homens na capital de Wessex, então só poderei levar 500 homens para Jurvik. Em comparação, meus lucros foram enormes, mais de 3.000 prisioneiros, mais de 4.000 libras de ouro e prata, matérias-primas, armas, ferramentas, comida. A maior parte disso eu terei que deixar em Winchester, pelo menos temporariamente e apenas temporariamente, uma vez que eu lide com os reis Egbert e Offa. Jurvik será a capital da nova região da Noruega. Ela também se tornará nosso maior porto comercial nas ilhas e o lugar de onde iremos estabelecer toda a Inglaterra. Ordenei 2 dias de descanso e fiz uma seleção dos prisioneiros. Na capital de Wessex, deixei 200 mulheres jovens e todas as pessoas com mais de 50 anos. Não acho que eles vão conseguir um bom preço na Espanha e mantê-los vivos será caro, mas infelizmente tive que mudar meus planos, ficamos sem pessoas para navegar nos navios. Só podemos carregar todas as mulheres e crianças com menos de 4 anos e todos os objetos de valor. Deixei o resto dos prisioneiros na cidade, vamos levá-los no caminho para a Espanha. Levamos 2 semanas para chegar a Jurvik, e no local descobrimos que Rollo já havia retornado com seu exército. Apesar de muitas reservas que eu tinha contra ele, eu não podia lhe recusar uma coisa. Ele era um bom lutador, ele amava a guerra e a guerra o amava. As perdas sofridas por seu exército também foram insignificantes, graças às quais eu tinha mais de 1.000 soldados em Jurvik caso as tropas de Egbert ou Offa aparecessem. Não éramos o suficiente para derrotar esses exércitos em batalha, mas o suficiente para resistir a um cerco. Fui até os aposentos de Leif, querendo saber se ele tinha alguma novidade. Leif, o próprio rei Ulf, bem-vindo a Jurvik. Ulf, pare de brincar e me diga para pegar algo para beber, depois me conte as novidades.
Leif, você não está com vontade? A capital de Wessex não desiste facilmente? Não, a batalha e a tomada da cidade foram fáceis. Até o filho de Egbert é meu refém. Houve alguns pequenos problemas. Mas as últimas 2 semanas passei no navio na companhia de mais de 60 mulheres que choravam o tempo todo, imploravam por suas vidas ou... Não importa, como você está? A empregada veio e nos serviu o vinho. Eu não a conhecia, mas Leif gostava de trocar brinquedos. Meus parabéns, posso ver que não é só Jorvik e a guerra na sua cabeça. Há quanto tempo ela tem uma barriga dessas? Leif, não há nada para parabenizar, talvez meu, talvez de outra pessoa. Muitas vezes e para muitos homens, ela mantinha as pernas no ar. Tenho algumas notícias, decida por si mesmo se são boas ou ruins. Estou todo ouvidos. Leif, as tropas de Ofa não seguiram nossos homens, todos ficaram em Tamvort. Por um lado, nossos exércitos terão mais facilidade, por outro lado, há um exército de 5.000 soldados a menos de 200 quilômetros de Jorvik. Podemos nos defender aqui por 1 mês ou 2, mas mais tempo. Haverá um problema com comida, os prisioneiros também terão que comer alguma coisa. Só isso. Não é tão ruim, sempre podemos enviar alguns homens para encontrar o resto dos nossos exércitos e fazê-los parar e voltar para Jorvik. 1 mês ou 2 é muito tempo. E Leif, que tal 1 ou 2 semanas? Os mercadores nos relatam que o exército de Egbert está indo para o norte, mas não sabemos o alvo deles, talvez sejamos nós, ou talvez Mércia. Eu sei que eles estão indo para o norte, alguns dos meus batedores os estão observando em Wessex. Egbert está com meu filho, então ele provavelmente tentará me forçar a cooperar. Vamos atacar o exército do rei Ofa primeiro e abrir caminho para seus homens. Leif, você não tem medo disso? Leif, podemos sentar e dizer que temos muitos inimigos, que seus exércitos são maiores, mas não importa quantos sejam ou quão grandes sejam. Teremos que lutar contra eles de qualquer maneira. Leif, e se houver um cerco? Temos de 7 a 14 dias, durante os quais ordenaremos uma grande caçada. Que 200 dos nossos homens vão para o norte e comecem a caçar, os prisioneiros podem pescar e colher frutas, e se ainda houver escassez de comida durante o cerco, sempre podemos reduzir a quantidade de bocas a serem alimentadas. Leif tinha mais medo do cerco em si do que da guerra, e eu entendi um pouco sobre suas razões. Ele tinha estado em Jorvik por alguns anos e investido muito trabalho na cidade. Ninguém quer ver seu trabalho ir para o lixo. Sentei-me com ele por mais algumas horas, então Rolo e alguns comandantes se juntaram a nós. Todos se gabavam de suas conquistas em batalha ou na cama. Sentei-me no canto da sala e observei com diversão a companhia bêbada, mas também estava pensando no futuro. Se tudo correr do meu jeito, e nos livrarmos de todos ou da maioria dos anglo-saxões, escoceses e galeses, vou precisar de muitos colonos homens e o único lugar onde posso obtê-los é na Dinamarca e na Suécia. Também preciso de mais filhos. Mas não os meus, Deus me livre. Capítulo 139. Leif seguiu meu conselho e organizou caça e pesca em massa, eu ainda achava desnecessário. Mas como isso fazia se sentir melhor? Nós enviamos batedores todos os dias para ter informações sobre os movimentos do inimigo, mas eu estava entediado. Talvez seja o clima inglês, mas eu não gostei de nada. Embora também tivesse suas vantagens, eu me tornei mais criativo. Para manter o moral do meu povo, eu inventei a luta de mulheres na lama, quem ganhasse ganhava mais comida e quem perdesse tinha que se esforçar mais. Eu não acreditava nas recompensas por ser um participante. Meus dias passavam calmamente sem propósito, mas menos de 2 semanas depois, o exército de Egbert estava a apenas 10 quilômetros de Jorvik e finalmente algo estava começando a acontecer. Enviei um mensageiro ao rei Egbert dizendo que seu filho é meu convidado e que eu gostaria de encontrá-lo em um lugar neutro. Se ele quiser ver seu filho, eu provarei a ele com prazer que Aethelwulf está vivo e bem, mas espero o mesmo dele. No dia seguinte, o mensageiro retornou. A reunião seria realizada em 2 dias, a meio caminho entre Jorvik e o acampamento de Egbert. Cada lado só poderia levar 10 homens com eles. Claro que concordei. Leif, o que você vai conseguir com esta reunião? Eu forçarei, ou pelo menos tentarei forçar, Egbert a atacar o exército do rei Ofa. Não sei se vai funcionar, mas vale a pena tentar. Leif, e agora? Você é como uma velha. Preciso encontrar uma esposa adequada para você. Você terá menos tempo para se preocupar constantemente. 2 dias passaram rápido, deixamos Jorvik de manhã cedo e seguimos para o sul. Pensei que chegaríamos lá primeiro, mas para minha surpresa Egbert já estava nos esperando lá. Ele não parecia nervoso. Eu disse ao meu povo para me esperar, desci do meu cavalo e comecei a caminhar em direção ao antigo rei de Wessex. Rei Egbert, já que você está aprisionando meu filho. Ele é um convidado, não um prisioneiro, assim como meu filho é seu convidado. Rei Egbert, isso significa que você pegou Winchester. Aparentemente a aliança não era para nós. Sim, a aliança não era para nós, mas eu sou um rei gracioso. Você pode cair de joelhos diante de mim e jurar lealdade a mim. Você será meu súdito. Rei Egbert, eu tenho seu filho. Filho, nos encontramos aqui hoje para ver se nossos filhos estão sãos e salvos. Se desejar, você pode verificar pessoalmente se Aethelwulf está com boa saúde, ou se estiver preocupado com sua vida, envie alguém de seus soldados. Egbert era um homem astuto e cauteloso. Ele enviou um de seus soldados.
Depois de alguns minutos, os soldados retornaram e disseram a Egbert que o príncipe estava saudável e bem tratado. Posso agora verificar como meu filho está? Deixe que um de seus homens o traga aqui, acredito menos em sua palavra do que nas garantias de uma vagabunda sobre o amor. Momentos depois, um dos homens de Egbert trouxe Sten. O garoto tinha crescido um pouco durante esse ano, ele não parecia doente ou mesmo assustado. Sten, pai? Você fez bem. Sten, Tostig está morto. Um dia ele adoeceu e morreu 2 semanas depois. Abracei o menino. Egbert, como você pode ver, seu filho foi bem tratado. Eu tenho seu filho, você tem minha nova aliança? Não. Peguei a faca que estava na cintura e enfiei nas costas de Sten. Senti a lâmina roçar em suas costelas e perfurar seu coração. Ele morreu rapidamente. Egbert, por quê? Por que você fez isso? Egbert ficou chocado, assim como seu soldado que trouxe Sten. Eu fiz isso para que você me entenda bem e do que sou capaz. Se eu fiz algo assim com alguém que eu amo, imagine só. O que eu farei com alguém que não me importa? Rapidamente tirei a faca das costas de Sten e coloquei no pescoço de Egbert. Gritei para o soldado recuar e não fazer nenhuma besteira. Sem saber o que fazer, ele deu alguns passos para trás. Ouça com atenção, amanhã suas tropas devem atacar as tropas do rei Offa. Se não o fizerem, seu filho sofrerá. Mas se você for sábio e fizer isso, eu devolverei seu filho e deixarei você sair da Inglaterra. Mas você nunca mais voltará. A vida de seu filho está em suas mãos. Empurrei Egbert para o chão, me virei e caminhei rapidamente de volta para o meu povo, enquanto segurava o corpo de Sten. Eu não o odiava e ele não era meu inimigo, ele era útil e se saiu bem. Ele merecia um funeral normal. Joguei o corpo no meu cavalo, pendurei-o e partimos para Jurvik sem olhar para trás. Quando estávamos perto de Jurvik, Leif falou. Leif, por que você não o matou? Um exército sem um líder é inútil. Se eu o matasse, seu exército poderia se juntar ao rei Offa, já que eles são cristãos por vingança ou para libertar a Etelvul. Leif, é assim que você queria que ele atacasse o reino de Mércia? Você acha que vai funcionar? Não sei, mas descobriremos amanhã. Se atacar bem, se não, ainda temos 2 inimigos, então nada mudará. Poderíamos ganhar alguma coisa e não perdemos nada, a menos que você conte Sten e Tostig. Se eu puder trocar a vida de uma criança e de um velho por 3.000 soldados. Esse é um preço que vale a pena pagar. Capítulo 140. Claro que não pretendia manter minha palavra. Sigvard e Kalf estão mortos, Egbert e Amu ainda estão lá, mas eles também devem morrer. Astrid, Ragnara e Rolo, digamos que por este momento eu os deixei ir. Minhas reflexões sobre os assassinatos planejados foram infelizmente interrompidas. Leif veio ao meu quarto. Ele parecia que Ragnaro estava prestes a começar. Leif, nossos homens pegaram um mensageiro, cerca de 20 quilômetros ao sul do acampamento de Egbert. Leif, era um mensageiro do rei Egbert para o rei Offa. Ele deveria propor um ataque conjunto a Jurvik. Tome uma bebida porque você está sem fôlego. 2 coisas ficaram claras. Egbert não perde tempo e não ama muito seu filho. Eu dei a ele um dia para atacar as tropas de Mércia, e ele envia um mensageiro. Como você pode ver, meu amigo, a esperança é a última a morrer. Leif, o que você vai fazer? Envie alguns homens para encontrar nossos exércitos restantes, com ordens de retornar a Jurvik. Prepare a cidade para um cerco também. Pegue o filho do rei Egbert, padres e monges se eles estiverem entre os prisioneiros, e acorrente-os aos muros da cidade. Se Egbert quiser tomar os muros de Jurvik, ele terá que fazer isso sobre o corpo morto de seu filho. Jurvik foi bem fortificada nos últimos 2 anos, o suprimento de comida durará 3 meses com racionamento adequado. Então, além dos ingleses gritando em nossos muros, seriam férias tranquilas. A tempestade começou no dia seguinte, eu estava de pé no muro e fiquei surpreso com a estupidez desse movimento. Em vez de cavar e fortificar ao redor da cidade, montar acampamento e outros preparativos, o exército de Egbert atacou imediatamente. Os arqueiros tentaram cobrir os soldados atirando em nossas posições, mas o efeito foi ruim. Quando o exército de Egbert estava a cerca de 80 metros dos muros, meus besteiros começaram a atirar neles, embora a precisão fosse boa. Carregar a besta demorava muito, então o efeito não foi satisfatório, mas matamos mais pessoas do que perdemos. Soldado, senhor, as tropas de Wessex estão tentando arrombar o portão. Quantos são? De qualquer forma não é importante, eu mesmo vou verificar. Fui verificar a situação e, de fato, os ingleses tentaram arrombar o portão, mas eles só usaram árvores cortadas e se cobriram com escudos contra ataques vindos das muralhas. Não foi uma ideia muito boa. Despeje água fervente sobre eles, depois mate-os com pedras ou flechas de besta, ou não os mate. Os gemidos dos homens feridos certamente elevarão o moral do exército de Egbert. Poucos minutos depois, as primeiras panelas de água quente caíram sobre os homens que invadiram o portão. Eles largaram o ariete, ou melhor, o tronco, começaram a rolar no chão e gritar de dor. O tronco rolou para o lado esmagando as mãos e pernas de várias pessoas. Continue despejando água mesmo no frio. Com um pouco de paciência, a água vai encharcar o solo, vai formar lama e eles terão dificuldade para atacar o portão. 1 hora depois, o ataque foi interrompido e os homens de Egbert se moveram para uma distância segura e começaram a montar acampamento. Como não havia mais nada para vigiar, voltei para meus aposentos para comer e dormir. Leif, o que você acha que eles farão agora, atacar ou esperar?
Eles trarão o exército do rei Ofa e nos sitiarão juntos. Pegamos um mensageiro, mas não pegaremos todos eles. Leif, Ofa confiará em Egbert? Não, mas Ofa tem um exército maior agora, e Egbert sofreu perdas adicionais hoje. Então o reino de Mércia ajudará o reino de Wessex, mas não à toa. Leif, você está dizendo que Jorvik será cercado por mais 5.000 soldados de Mércia? Há apenas 1.000 de nós, e ainda 6.000 habitantes e escravos na cidade que não gostam de nós. O filho de Egbert ainda está vivo? Leif, não, ele e os outros morreram no ataque. Por que você está perguntando? Curiosidade, agora deixe-me dormir um pouco. Não está acontecendo nada grande, apenas outra guerra. Uma vez que atacamos, uma vez que somos atacados. Leif viu tudo em preto, ele viu 6.000 pessoas que poderiam se revoltar, eu vi 6.000 reféns que poderiam ser usados como bucha de canhão. Rei Egbert, Rei Ofa. Ponto de vista. Rei Ofa, você quer minha ajuda para derrotar esse exército de bárbaros, mas por que eu deveria ajudá-lo? Rei Egbert, se eles me derrotarem, eles atacarão suas terras mais tarde, você será o próximo alvo. Rei Ofa, eu sei, mas é melhor esperar até que vocês se matem e então eu atacarei o lado que sobreviveu. Eu vou me livrar deles e de você. Rei Egbert, você não vencerá contra ele sozinho, seu rei diante dos meus olhos. Ele matou seu próprio filho e ele tem meu filho como refém. Ele queria me fazer atacar o reino de Mércia. Rei Ofa, então você matou seu filho também. Eu vou te ajudar, mas tudo tem um preço. Meu preço é toda a Inglaterra, das terras dos escoceses até Gales e Wessex. É claro que você ainda pode ser rei em Wessex, mas você vai jurar lealdade a mim e não terá um exército. Rei Egbert, você exige muito de mim, eu sacrifiquei meu filho. Rei Ofa, demais? É você que vem pedir ajuda se não quiser. O que vai acontecer com você não será da minha conta. É fim do ponto de vista?